Agora vamos aos 7 exemplos de 7 ciladas ou 7 argumentos que as pessoas costumam dizer para desacreditar o método científico e por que você não deve cair neles. O primeiro argumento é: eu sempre fiz isso, minha mãe sempre fez isso, meus avós sempre fizeram isso e todo mundo sempre ficou bem, então esse negócio aí não deve fazer mal. Para refutar esse argumento, eu vou tirar uma lição da nossa história. Entre o século XVI e o século XIX, era muito popular um tipo de maquiagem, uma base que era feita de carbonato de chumbo. Essa base deixava a pele das mulheres maravilhosa, mas era extremamente tóxica. E os efeitos hoje em dia já são mais do que provados. A própria Rainha Elizabeth I, aquela que sempre aparecia com o rosto meio branco nas pinturas, era super fã desse tipo de maquiagem. E esse veneno foi usado durante 3 séculos até alguém realmente descobrir e correlacionar, provar causa e efeito de como esse negócio era tóxico. A gente jamais vai saber quantas pessoas faleceram precocemente por causa do uso dessa maquiagem. Agora você se imagina uma pessoa que morava lá no século XIX quando descobriu-se que essa maquiagem era tóxica. A pessoa podia pensar: mas eu sempre usei isso a minha vida inteira, a minha mãe usava, a minha avó usava e elas ficaram super bem, obrigada. Então isso aí certamente não faz mal. Olha que perigo, olha que cilada. O segundo argumento é: a indústria farmacêutica ou a Big Pharma não quer que você saiba disso. Não há interesse em curar a doença X ou a doença Y, porque senão os médicos ou a indústria farmacêutica não iam mais ter emprego, eles não iam ganhar mais dinheiro às suas custas. Vamos lá, todo ano a indústria farmacêutica gasta fortunas tentando descobrir novas moléculas e viabilizar novos tratamentos para a cura de algumas doenças ou a melhoria de sintomas de outras doenças. E é claro que ela não faz isso da bondade do seu próprio coração. A indústria farmacêutica não faz isso porque ela é boazinha. Vamos parar para pensar. Vamos pegar uma doença degenerativa que atualmente não tem cura e que afeta milhares de pessoas ao redor do planeta. Por exemplo, a doença de Parkinson. Vocês conseguem imaginar se uma indústria farmacêutica consegue desenvolver uma molécula que cura a doença de Parkinson? Vocês conseguem imaginar quanto dinheiro essa indústria farmacêutica vai ganhar em cima dessa molécula que eles desenvolveram, que obviamente eles vão patentear? E é por isso que eles pesquisam. Então, mesmo a gente sendo muito frio e cético, a indústria farmacêutica tem um motivo financeiro para querer curar as doenças. E nós também temos que lembrar que a indústria farmacêutica não tem um monopólio sobre o método científico. Não são só eles que fazem pesquisas científicas. Pesquisas científicas são feitas, sim, pela indústria farmacêutica, são feitas por universidades em todo o mundo e são feitas por organizações não governamentais, que são geralmente gerenciadas por pacientes e familiares de pacientes com determinada doença. Por exemplo, a Michael J. Fox Foundation, uma fundação criada pelo ator Michael J. Fox, que tem doença de Parkinson e que tem como principal lema, principal objetivo, a cura da doença de Parkinson. Essa associação, todos os anos, destina milhares de dólares à pesquisa contra a doença de Parkinson, para curar a doença de Parkinson. Não é possível que pessoas que convivam com a doença de Parkinson, inclusive o próprio ator Michael J. Fox, estejam num complô para que a doença não seja curada. Aproveitando a deixa, vamos para o nosso argumento número 3, que é o seguinte: a doença X ou Y existe há centenas de anos e até hoje não descobriram a cura para ela. Logo, isso quer dizer necessariamente que o pessoal não está se esforçando o suficiente e que, na verdade, eles não querem achar a cura para essa doença. Essa é uma visão extremamente simplista de um problema que é extremamente complexo. É a mesma coisa que dizer que até hoje o homem não mora em Marte porque faltou vontade, porque ninguém quer que o ser humano more em Marte. Há décadas, todo ano, são investidos milhares de dólares na corrida espacial, na descoberta do universo. E até hoje não é possível comprar o nosso terreninho lá em Marte. É porque falta vontade? Não, é porque o problema é extremamente complexo. E embora nós estejamos estudando esse problema há muito tempo, infelizmente a gente ainda não conseguiu achar uma solução. Mas não é por falta de tentativa. Viabilizar a vida em outro planeta é algo extremamente complexo, mas nós, seres humanos, somos seres
extremamente complexos. Então, quando alguma parte do nosso corpo falha, consertar essa parte nem sempre é tão fácil assim. O argumento número 4 é mais uma cilada em si do que um próprio argumento, que é o seguinte: fiquei sabendo que o médico fulano de tal desenvolveu um método que trata as doenças X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, detalhes. São doenças que não têm nada a ver uma com a outra. E geralmente essa cilada vem com o gancho, né? E a Big Pharma, a indústria farmacêutica, não quer que vocês saibam desse método do fulano de tal, porque eles vão parar de ganhar dinheiro. Como se o fulano de tal estivesse dando o método dele gratuitamente e não vendendo por uma fortuna, né? Mais um exemplo para vocês. Há alguns anos viralizou um método que focava em suplementar altas doses de vitamina D e usava como argumento que isso seria um tratamento eficaz para curar esclerose múltipla, doença de Parkinson, até Covid entrou nessa brincadeira. E toda essa história foi de um único médico que pegou estudos mostrando que em pacientes com esclerose múltipla, além do tratamento convencional, a suplementação um pouco maior de doses de vitamina D poderia ser benéfico. Detalhe que isso até hoje ainda não foi provado, a qualidade dessa evidência é fraquíssima, e generalizou: podem abandonar os seus tratamentos e só tomem vitamina D. E aqui eu já engato o argumento número 5. Ai, Karina, mas se não fizer bem, se não resolver, mal não vai fazer. Bem, mais ou menos isso, né? Primeiro porque, nesse exemplo que eu dei, as pessoas acabaram largando seus tratamentos convencionais, e quando eu digo convencionais, são aqueles tratamentos que de fato passaram por todo aquele crivo do método científico, que são comprovadamente seguros e eficazes, para ficar tomando doses suprafisiológicas, doses muitas vezes tóxicas de vitamina D. E sim, às vezes o remédio ou a intervenção não fazem nenhum bem e podem fazer muito e muito mal. Eu separei aqui algumas notícias para vocês de pessoas que chegaram a ser hospitalizadas e até mesmo a falecer por terem tomado vitamina demais. Ai, Karina, mas vitamina não é um negócio super saudável? Quanto mais, melhor? Não! Vitaminas são micronutrientes, são moléculas que a gente precisa de uma quantidade muito pequena para ficar bem, para ficar vivo, que geralmente a gente consegue na nossa alimentação normal e que sim, devem ser suplementadas conforme a orientação médica em caso de deficiência. Ninguém fica com sistema imune melhor porque fica tomando um monte de vitamina. Uma lição muito valiosa para vocês tirarem desse e de tantos outros exemplos. A observação de um único ser humano em relação a uma doença dificilmente consegue determinar de forma segura e eficaz uma relação de causa e efeito. Claro que quando a relação é muito óbvia, qualquer um consegue determinar. Qualquer um consegue dizer que se você pular de um avião sem paraquedas, você tem um risco de morte muito maior do que você pular de um avião com paraquedas. Mas nem tudo é tão óbvio assim. E as questões de saúde que sobraram pra gente determinar essa altura do campeonato, em 2024, são questões complexas. Dificilmente um único médico lá do seu consultório vai conseguir resolver algum dos problemas de saúde que a gente tem hoje. Esses problemas são difíceis de resolver. São problemas que provavelmente vão exigir todo um grupo de pesquisa, várias mentes pensando sobre o assunto e muita pesquisa, muito trabalho científico e, claro, muito investimento. Então, pessoal, regra de ouro para vocês não serem enganados. Vocês têm interesse em participar de um tratamento experimental, de uma pesquisa científica, vocês podem ser voluntários de alguma indústria farmacêutica, de alguma organização não governamental ou de alguma universidade que esteja conduzindo algum tipo de pesquisa, mas vocês jamais podem pagar por isso. Ou um tratamento, ele é experimental e, portanto, as pessoas que recebem esse tratamento são voluntários de uma pesquisa, que não devem e não podem gastar um tostão para participar dessa pesquisa. Ou é um tratamento que passou por todo aquele crivo da ciência e agora sim pode ser comercializado. Agora, jamais uma pessoa pode pagar por um tratamento que não tem estudos em humanos comprovando segurança e eficácia. E esse é o argumento número 6 que muitas pessoas falam. Ai, não querem que você saiba disso porque senão eles vão parar de lucrar. E aí, geralmente, a pessoa vai e se joga em um outro tratamento que é vendido por alguém, por alguma indústria ou por alguma empresa ou por algum médico ou fisioterapeuta ou nutrólogo. Tudo tem um preço. Todo tratamento
tratamento no qual há uma troca de dinheiro vai fazer alguém ganhar dinheiro. Então, esse argumento não é um argumento válido para que vocês mudem o tipo de tratamento, achando que um tá querendo roubar o seu dinheiro, quando o outro também cobra o seu dinheiro para te dar aquele tratamento. Cuidado com esse tipo de argumento. E por fim, mas não menos importante, o argumento número 7. Ah, mas é natural, não faz mal. A natureza que nos cerca está lotada de venenos, veganos sem parabenos e 100% naturais. E existe um ditado muito famoso que a diferença do remédio pro veneno está na dose. Então, existem substâncias que são 100% tóxicas, independente da dose. E existem aquelas substâncias que são naturais, mas a depender da dose, são tóxicas. Por exemplo, a suplementação de vitamina D. Outro exemplo para vocês, o uso de ginkgo biloba, que durante muitos anos vocês devem conhecer alguém que usa ginkgo biloba para melhorar a memória. Hoje nós já temos estudos comparando o ginkgo biloba com o placebo, que mostram pra gente que a ginkgo biloba não é superior ao placebo, a pílula de farinha, para melhorar a memória. E além disso, sabe-se que a ginkgo biloba afina o sangue a ponto de predispor hemorragias. Tanto que pessoas em uso de ginkgo biloba que vão passar por qualquer cirurgia precisam suspender essa erva, essa substância, 7 dias antes do procedimento cirúrgico, de tão eficiente que ela é para afinar o sangue. Os achados, os resultados de estudos científicos bem feitos devem sempre mudar a nossa conduta. E isso é muito mais importante do que a opinião pessoal do profissional de saúde X, Y, Z. Não é uma questão de preconceitos, de opinião ou de fé. São dados objetivos. Por isso que a gente vê ao longo das décadas as orientações médicas mudando conforme o conhecimento vai sendo adquirido. E não é porque, os cientistas não sabem o que estão falando, cada hora eles falam uma coisa. É porque novos dados vão surgindo. E uma pessoa que é de fato comprometida com a ciência vai mudar a sua opinião, vai mudar a sua conduta baseada nesses dados. E é assim que o nosso conhecimento do mundo e de nós mesmos avança. Claro que a ciência é feita por humanos. Humanos não são perfeitos, humanos são falhos e, portanto, a ciência também é suscetível a falhas. Mas ainda não inventaram um método melhor do que o método científico para a gente tirar as dúvidas, principalmente na área de saúde. Como eu já falei, é um processo longo, trabalhoso, muitas vezes frustrante e caro. Mas se a gente tenta avançar sem o método científico, é como se a gente estivesse correndo de olhos fechados sobre um campo minado. Não vai dar certo, né? Claro que nenhum paciente, nenhum cuidador, nenhum familiar de uma pessoa com uma doença grave precisa ter doutorado em método científico. Mas, por favor, escolham os profissionais de saúde que a gente nota que seguem o método científico. Perguntem sobre as evidências para os seus médicos, ouçam as respostas que eles te dão. Essa foi uma resposta que fez sentido, essa foi uma resposta que não fez sentido. Essa conduta que esse profissional de saúde está orientando é uma conduta que ela é validada pelas sociedades médicas ao redor do mundo. Isso é fácil de achar, isso vocês acham até na internet. Por favor, tomem cuidado. Infelizmente, a área da saúde está ficando uma área perigosa. E aí, se vocês gostaram do vídeo, esse foi um pouco longo, mas eu acho esse um assunto muito interessante e eu não me controlei. Espero que vocês também tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, se inscrevam no canal e até a próxima.